Tá fácil pagar a conta de luz, de água, de internet, de telefone, a feira do mês. Eu sei que não tá fácil. Mas vamos prestar atenção nessa informação, porque eu quero falar dos gastos administrativos. O governo também é uma casa, que também é sua, também é minha, é de todo mundo. Vamos falar dos gastos que mantêm a máquina pública funcionando. Esses números, minha telespectadora, meu telespectador, atingiram o maior valor nos últimos 9 anos. Você fica indignada com uma questão assim? Eu sei que tá tudo caro, mas eu tô falando é para ter gasto com água, com luz, com telefone, com passagens aéreas, diárias de hotéis, aluguéis, segurança, tudo isso somou, preste atenção, 72,7 bilhões de reais no ano de 2025. Esses dados são da Secretaria do Estado Nacional. É dinheiro demais. De novo, eu sei que tudo está muito caro, está difícil equilibrar os pratinhos, mas eu estou falando de um número, gente, que tem 11 zeros. É muito dinheiro, precisa disso tudo? São 190 milhões por dia. Jazz, a rainha agridoce do Cerrado brasileiro. Olha que já virou rainha, era princesa, agora virou rainha. Me diga, muito? É muito dinheiro, e é muito dinheiro que podia estar indo para outras áreas, mas que está sendo jogado aos montes em despesas administrativas. E aí quem perde é a saúde, a educação e por assim vai. Eu quero ouvir a bancada. Vamos agora para o nosso infante das Gerais, Matheus Machado. Bom dia, Fernando. Bom dia para quem nos acompanha. É um grande boi gordo, né? É um animal lento, pesado e que daqui a pouco não vai servir para nada. Olha o boi aí. Muito obrigado por trazer o boi pro nosso estúdio. E um detalhe, Fernando, nós estamos falando de praticamente mais da metade dos recursos que o governo pode gastar, né? Isso não são dados meus, são do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o governo tem uma margem de 129,2 bi. E ele está gastando mais de 72 bi só para manter as contas de casa. Que energia cara, hein? E agora sim, o herói de todas as resistências, Henrique Lopes. Quer dizer que em breve o Matheus será um herói da resistência também, né? Tem essa troca de nome, daqui a pouco você tá herói da resistência. Eu acho que quem veio de Dória hoje não fui você tá tão engomadinho que eu confundi. A gente tá endireitando o Henrique aqui, viu, Fernando? Você tá de Fernando? cacharréu? Não é Henrique cacharréu, vai não. sair diretamente para uma reunião do Partido Novo, me diz. Ave. Mas, ó... O celular é até laranja. Ele tá partidário hoje. Vamos lá, 72 bilhões por ano. É um gasto alto, né? Tem a questão do reajuste de contratos, tem uma série de coisas que englobam isso, a contratação de novos servidores públicos, um remonte da máquina pública que aconteceu nos últimos tempos. Vamos levar em consideração que, por se tratar de governo federal, né, o país, Brasil, há países que têm custo muito mais elevado do que o nosso. Se tratando de Brasil, apesar de ser um custo alto, sim, é o que está, né, ali vigente, pelo menos até o momento, para a manutenção dos gastos. Mas a gente sempre esquece, né, que leva em consideração esses gastos com o pessoal, com telefone, água, luz, a manutenção básica do governo, mas se esquece outros gastos que são extremamente maiores e prejudiciais para o Brasil, que normalmente não são citados, como, por exemplo, R$1 trilhão só de juros da dívida pública para bolso de banqueiro. Isso nunca é citado. Normalmente, a gente cita esses gastos aqui que são por menores, né? Se você dividir isso por habitantes, não dá um custo tão elevado assim. Vamos começar com um aleluia por concordar com o Henrique, que ele tem razão. Esses juros da dívida pública é um grande absurdo. Muito obrigado, meu querido Glauco. Os juros da dívida pública vêm, sabe de onde, pessoal? Da dívida do governo, ou seja, se os juros estão tão altos, é porque o governo vem aumentando o endividamento público. Por quê? Por essa falta de consciência nos gastos. É dizer que o dinheiro para o banqueiro é justo? Eu também acho que não. Mas por que essa dívida está tão alta? Porque alguém está gastando mais do que deveria. Cadê a reforma administrativa? Cadê tudo aquilo que foi prometido? Em 2021, o último ano do antigo governo, a gente tinha um gasto inferior a 60 bi. Nós já passamos 72 em cerca de 4 anos. Então veja o tamanho do crescimento e aí vai perguntar de onde vem a dívida. A gente sabe de onde. Só que o Henrique tentou pegar o paninho e passar,
Mas o que não dá para ignorar? Que é o maior gasto dos últimos 9 anos. Então, o ano de 2025 bateu um recorde em termos de gastos com essas medidas administrativas, que também incluem diárias, passagens, carros, segurança. Eu queria incluir aí, só falar que há 9 anos, né, 2016, governo Temer, né? Esses gastos incluem também os custos com os ex-presidentes. Tem uma lista aqui, a Dilma, ela mora na China, ela é presidente de um banco mundial, né? Gasta 2,38 milhões por ano. Incrível aqui, a segunda colocação está com o Collor, que está em prisão domiciliar e tem quase um empate técnico de gastos com a Dilma. Tá preso, né? 2,28. Que prisão, que prisão de luxo, né? 2,28 milhões por ano. Depois o Temer... 2 milhões por ano para ficar preso, poxa, parece até uma colônia de férias, né? Não é prisão. Cobertura, né? Lá e o curioso é que a Dilma, por exemplo, como ela está em atividade, está trabalhando, né? Acho que a gente precisa rever essa legislação. Uma coisa é uma aposentadoria justa, né? Outra coisa é você ter um gasto, e isso vale para o Collor também, superior a 2 milhões ano para um ex-presidente, gente. A Dilma, ela é presidente do BRICS, né? Que é o banco que envolve aí Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, super poderoso. Ela tem um excelente salário, isso já foi divulgado. Então, acho que ela não precisaria dessa pensão, dessa aposentadoria gorda, não nesse momento. Então, a gente falando de reforma administrativa, acho que isso tem que afetar isso também, Fernando. A gente pode falar mais sobre isso, porque me parece que tem uma liturgia do cargo.